invisíveis como a luz e ainda assim invisibilizados pela sociedade. O albinismo, condição rara e não contagiosa do DNA, traça peles alvas, cabelos claros e olhos translúcidos. Mas a ausência de melanina traz desafios concretos. O sol exige cuidados redobrados. Os raios revelam a urgência de filtros solares e de consultas oftalmológicas regulares que protejam cada olhar. Paralelamente ao peso do preconceito, perguntas cruéis, olhares que evitam o encontro, mitos que se espalham com a desinformação. 13 de junho, Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo, proclamado pela ONU, nos convoca a dar voz a essas histórias e demolir estigmas, celebrando o direito de existir sem discriminação. Quando ela nasceu, até para mim foi uma surpresa, né? Na família não tem nenhum caso. E como mãe, assim, é uma batalha dia após dia. A diferença é mais na escola, nos ambientes que ela vai. Alguns preconceitos, exclusão, como se tivesse nojo. Como se tivesse nojo, que foi o que ela passou recentemente. Essa falta de conhecimento, a falta de conhecimento por parte dos pais. Porque uma criança ela não vai ter o entendimento de dizer o que é um certo e o que é um errado. Uma criança de 7, 6, 5, tem crianças de 5, 4, 6. Não vai dizer assim que uma criança com albinismo, eu vou ter nojo dela. Não tem. Se ela deve ter ouvido alguém. O preconceito existe sim. 2025, mas ainda existe. E é um caso sério que impacta não só fisicamente, como psicologicamente. A função, o papel do Comitê de Igualdade no nosso tribunal é exatamente esse. Prover a sociedade de conhecimento com a finalidade de reduzir ou eliminar atitudes que configurem discriminação. Porque muitas vezes até a maneira de falar é discriminatória e a pessoa com albinismo, ela se sente discriminada, primeiro pelo aspecto visual, isso é muito importante, sabe? E quando a gente percebe que isso acontece no silêncio, a gente precisa vir aqui para falar. Na verdade, meu cabelo é pintado, meu cabelo natural, meus cílios, sobrancelhas seriam totalmente brancos. Mas eu, desde a adolescência, eu pinto o cabelo, porque eu sou a única pessoa com albinismo na minha família. E eu sempre senti que eu era diferente, e eu não queria ser diferente. Parece que as pessoas têm medo da aparência. E eu acho que isso é um dos motivos que até hoje eu ainda pinto o cabelo. Porque eu precisava ser aceita pela sociedade, e eu fui aceita pela sociedade. Não sei se eu não tivesse pintado o cabelo, se eu tinha conseguido chegar onde eu cheguei. A pessoa com albinismo, ela fica prejudicada na conquista do trabalho, porque além da questão da deficiência visual, tem a questão do ambiente de trabalho onde não pode ter calor demasiado, nem sol, nem exposição solar. E ainda a pessoa quase não estudou. Então, por isso que eu digo que eu sou uma exceção à regra. Eu pude estudar, eu ia ao médico, eu tive acompanhamento oftalmológico, eu passei para direito com 17 anos de idade, eu passei no meu primeiro concurso público com 18 anos de idade, e eu nem sabia que eu tinha direito à vaga de pessoa com deficiência. E eu tinha que ter a mesma produtividade, eu tinha que fazer tudo o que todo mundo faz. E isso acontece com várias pessoas com albinismo que conseguiram se formar. Quando há a adaptação da questão da visão, e quando há uma sensibilidade em relação à adaptação por conta da fotossensibilidade ou por conta da radiação solar,
nós podemos estar onde qualquer pessoa pode estar. E é isso que eu sonho, é que no futuro essa nova geração que está vindo por aí, e tem muita criança nascendo com albinismo, que elas não passem pelo que eu passei. E recebi o laudo oficial informando que eu tinha albinismo. E daí então eu fui procurar saber o que significa albinismo, porque para mim era como se fosse uma palavra desconhecida, uma palavra em inglês, porque aonde eu vivia, eu não tinha conhecimento de pessoas como eu nunca tinha visto, e eu achava que eu era a única pessoa no mundo a ser diferente. Consegui superar essa dificuldade graças ao conhecimento que eu tive da FUNAD e depois do Instituto. Aceitei aula de locomoção e eu ando com bengala. Não dependo mais de óculos, porque o óculos não resolve mais a minha situação, porque se agravou bastante. Também parei de estudar, porque onde eu morava, o colégio era muito despreparado a receber pessoas com deficiência. Foi que eu aprendi o Braille, eu decidi, agora eu vou seguir em frente, eu vou terminar os meus estudos, não posso parar por aqui. Aprendi o Braille e fui para a escola novamente. Daí então eu terminei, consegui concluir o ensino médio. A descoberta do esporte na minha vida foi o seguinte: a partir do momento que eu conheci, o Instituto, comecei a frequentar, comecei a conhecer as coisas, os benefícios que o Instituto oferecia para a gente, para as pessoas com deficiência visual, aí me interessou, ali me chamou muita atenção, aí eu fiquei pensando, será que eu consigo fazer isso? E fui tentando. Inclusive, eu participei de natação, tentei natação, já arco e flecha, futebol de cegos, goalball. E atualmente o esporte que eu escolhi, que eu vi que se encaixava comigo, é o atletismo. Essa modalidade é muito difícil, causa um impacto muito grande, porque são poucos que participam, porque tem a questão do sol, que a gente não pode levar sol. Na questão do treino, eu ainda consigo reverter a situação, porque eu treino a partir das 4 horas em diante, que já tem baixado o sol. Mas durante a prova não tem escape. Eu vou toda coberta com blusa de UVA, coloco a luva na mão também para proteger a parte da mão, e calça, sapato, toda coberta. Que não é uma doença, você pode tocar, você pode abraçar, que são pessoas que têm carências como nós temos, que têm necessidades como nós temos e que merecem um tratamento especial. Dentro de cada pessoa com albinismo pulsa uma força silenciosa, mas muito resistente, que faz da singularidade um poema vivo. Cada sorriso, cada passo é convite a vivenciar a empatia em sua forma mais genuína.